Nesse vídeo, iremos apresentar os pontos mais importantes do conteúdo produzido pelo grupo, acerca da orientação e controle do uso de antimicrobianos em medicina veterinária. Grande parte das patologias que o médico veterinário deve combater no exercício da sua profissão tem origem microbiana. Inclusos nesse grupo estão vírus, bactérias, protozoários, algas unicelulares, fungos e ácaros. Os antimicrobianos são drogas capazes de inibir o crescimento ou a síntese de micro-organismos. Dessa maneira, são imprescindíveis no tratamento de diferentes infecções. No entanto, sua prescrição deve ser feita com cuidado, visto que o uso indiscriminado desses fármacos pode não apenas causar prejuízos ao organismo do paciente, mas também criar micro-organismos super-resistentes. Para falarmos sobre a maneira correta de escolher e usar os antimicrobianos, selecionamos uma patologia comum na clínica de pequenos animais, como por exemplo a otite. Otites são afecções que vão desde inflamação na porção externa do pavilhão auricular até complicações no sistema vestíbulo-coclear, que podem ser causados por diversos patógenos. De acordo com o local em que a inflamação se encontra, as otites são classificadas como externa, média e interna. Também apresenta diferentes graus de evolução e reincidência, podendo ser dividida como otite aguda, crônica ou crônica recidivante. Os sinais clínicos incluem prurido, dor, demonstração de desconforto do animal, como esfregar ou balançar a cabeça, e em alguns casos é possível visualizar edema, hematoma, crostas, úlceras, escoriações e principalmente secreções. Nos dados obtidos pelo grupo, observamos um padrão seguido pelo profissional, utilizando sempre os mesmos medicamentos, sem individualizar cada caso. Os fármacos utilizados são eficazes se forem administrados nas dosagens corretas, garantindo o sucesso do tratamento. No entanto, é perceptível que estes fármacos foram utilizados de maneira empírica pelo profissional. Seria necessário fazer maior investigação sobre as condições fisiológicas do animal e sobre o patógeno presente em cada caso de otite, criando uma recomendação farmacológica mais adequada e precisa. O médico veterinário deve ter como objetivo identificar a origem inicial da otopatia. Para tanto, deve valer-se de anamnese, exame físico geral e dermatológico, otoscopia e exames laboratoriais. Esses exames incluem citologia auditiva, radiografia, bacterioscopia, cultura e antibiograma. O CRMV, juntamente com o Ministério da Agricultura, recomendam diretrizes específicas para a escolha correta dos antimicrobianos contra doenças causadas por micro-organismos, como, por exemplo, realizar o exame físico-clínico e laboratorial de maneira correta, analisar o registro de dados do paciente sobre os tratamentos anteriores com uso de antibiótico e o histórico epidemiológico do animal, e, além disso, ter amplo conhecimento sobre a farmacodinâmica e a farmacocinética, fatores que influenciam diretamente no uso de antimicrobianos. Identificar o patógeno causador da doença é essencial, pois irá guiar o médico veterinário na escolha do antimicrobiano, selecionando um fármaco que apresente ação específica sobre o tipo e espécie do micro-organismo isolado. Além disso, dentro da gama de fármacos disponíveis, o profissional deve valer-se do estado fisiológico do animal para escolher o antimicrobiano. Por exemplo, animais com disfunções renais devem evitar drogas que são eliminadas pelos rins. Por isso, a farmacocinética e a farmacodinâmica devem ser levadas em consideração. O uso indiscriminado de antimicrobianos, tanto com prescrição precipitada quanto com doses e frequências errôneas, pode fazer com que o micro-organismo desenvolva mecanismos de defesa pela droga, fazendo com que a mesma perca sua eficácia. O Conselho Federal de Medicina Veterinária participa das ações do PAN-BR Agro, que tem como intuito a conscientização dos profissionais na regulamentação do setor e enfatiza a importância da elaboração de um guia para combater o uso indiscriminado de antimicrobianos. O guia, além de orientar o médico veterinário na hora da prescrição de antimicrobianos, caso haja real necessidade do mesmo, define o tipo ideal para o tratamento, evitando a prescrição precipitada. O aumento da resistência antimicrobiana tem se tornado cada vez mais frequente na medicina veterinária.
Este fato reforça a necessidade de respeitar o tratamento adequado em doses e frequências corretas. Além disso, é indispensável a realização de testes de susceptibilidade a antimicrobianos para a escolha do fármaco correto e preciso, bem como a importância da monitoração constante dos níveis de resistência microbiana. Dessa maneira, será possível otimizar o uso desses fármacos, evitando seus efeitos negativos tanto para o animal quanto para a saúde pública. Sendo assim, podemos concluir que esta patologia serve apenas para exemplificar as muitas responsabilidades do médico veterinário ao prescrever uma receita, principalmente no caso de antimicrobianos, sendo imprescindível o tratamento especializado e o diagnóstico preciso.